Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 a 22, que diz: Orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda forma de mal. Quando você cata um feijão, você separa os grãos, os bons dos ruins, com as pedras e outras sujeiras para jogar fora, e só cozinha os melhores selecionados. Da mesma maneira, não podemos separar o que é bom do ruim e ficar com o ruim, e sim com o que é bom. Muitas vezes não tropeçamos em grandes pedras porque nos desviamos delas, mas tropeçamos em pequenos obstáculos que são desprezados. É preciso vigiar nas pequenas coisas para não dar oportunidade ao inimigo. Muitas pessoas deixam de ser abençoadas por causa de muitas coisas pequenas que ofuscam seus olhos de ver a presença de Deus na vida de seu irmão. Para a igreja ser madura espiritualmente, precisa aprender a relevar pequenas coisas ou defeitos dos irmãos e ficar com as grandes, que são as bênçãos de Deus. Você tem tropeçado em pequenas coisas? Vamos refletir sobre algumas coisas que são pequenas, mas que são perigosas na vida daquele que serve e vive a vida de Jesus Cristo. Raposinhas, descrito em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas são bichinhos pequenos que aparentemente dóceis por sua beleza, mas são vorazes em destruir um vinhedo. Quando as parreiras já estão floridas para dar uvas, as raposinhas vinham e comiam as flores, os brotos, e não davam mais fruto. As raposinhas representam bichinhos de estimação, pecados de estimação, práticas aparentemente inofensivas, mas que podem ser destrutivas ou destruidoras na vida de um cristão. O inimigo muitas vezes disfarça o pecado para enganar, se possível, os eleitos. Você tem algum pecado de estimação? Cuidado com as pecaminosas disfarçadas. O outro são mosquitos, descritos em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, que diz: Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O texto usa uma ilustração, um vaso de unguento cheiroso com o que Maria derramou aos pés de Jesus. Mas se o perfumador, pessoa que prepara o unguento, deixar exposto uma mosca que cair, faz o óleo cheirar mal em vez de ser agradável. Assim é a unção de Deus na vida de muitos. Deus renova e enche sua vida com o óleo do Espírito Santo, mas depois vem o inimigo e manda um mosquitinho para te atribular e tirar a sua bênção, tirar a sua paz. Jesus falou contra os fariseus, que eram detalhistas e exigentes, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O perfeccionismo egoísta muitas vezes só atrapalha. Os mosquitos são insetos que perturbam apesar de sua pequenez e insignificância. Em Êxodo, uma das pragas foi o enxame de moscas que entrou nas casas para perturbar as famílias. Mas, nas casas do povo de Deus, não entrou nenhuma mosca. Muitas vezes nas famílias, por causa de um mosquitinho, coisa ínfima, a pessoa perde a paz e estoura com quem mais deveria amar. Deus não mandou moscas nas casas dos seus servos porque quer ver nossas famílias em paz. Expulse de sua vida o espírito de raiva, inquietação e intolerância que tem te atrapalhado a servir a Deus e amar seus familiares. Aprenda a relevar coisas pequenas em prol da paz.
Você tem deixado mosquitinhos te perturbarem? Não perca sua unção por causa de coisas pequenas. Agulhas, descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 25. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A agulha simbolizava as portas estreitas que em Jerusalém e em outras cidades muradas. Eram passagens bem finas nos muros de lugares onde não se queria que um camelo entrasse para evitar sujeira e mau cheiro. Um camelo não conseguia entrar nessas portas. Mas o rico não é só o que tem muito dinheiro, conforme diz na passagem. Uma pessoa pode ser pobre e se achar melhor que os outros e não sentir falta de nada, nem de Deus. Do mesmo modo, uma pessoa pode ter tudo e sentir necessidades de coisas, pessoas e ser sensível a Deus. Muitos pobres são arrogantes e orgulhosos, como se fossem ricos. O orgulho impede entrar no céu, que tem uma porta estreita e um caminho apertado. Quando a pessoa se acha grande, orgulhosa, fica grossa como um camelo. E aí não tem igreja que caiba a tal pessoa, porque se vê maior que a porta da igreja. Você tem se achado rico? Está satisfeito achando que ninguém precisa de nada, nem ninguém? Nunca pense que não precisa de ninguém. Fagulhas, descrito na carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 5, que diz: Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma pequena fagulha de fogo é capaz de fazer uma grande destruição. Também, uma palavra maldita destrói vidas. A língua tem o poder de matar e dar vida. Quantas famílias são destruídas por causa de palavras que poderiam ficar sem ser faladas? Se tivesse como engolir de novo nossas palavras, creio que ficaríamos entalados com coisas duras que falamos. A ira é o combustível que acende a fagulha na língua. Cuidado quando a ira começar a esquentar. Você para, ou melhor, cuidado quando ela começar a esquentar você, para que você fale palavras que desagradam a Deus e ofendam seu irmão. Você pode falar a verdade, mas a verdade em amor. Sem amor, a verdade pode ser apenas uma arma para ferir pessoas. Você tem tido cuidado com as palavras que fala? Pelas suas palavras, você será julgado. Outros são ciscos, descritos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 5, que diz: Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Imagine só uma pessoa que está com um poste na frente do olho, falando de um cisco no olho de outra pessoa. Seria muita incoerência, mas todos nós somos incoerentes como seres humanos e precisamos vigiar para não fazer isso. O cisco é pequeno diante de uma trave. Quando uma pessoa implica com a outra, qualquer coisa é grande demais para ser tolerada. Mas consigo mesmo, ou quem quer defender, a pessoa é capaz de não enxergar coisas muito maiores. Às vezes, não suportamos coisas pequenas e caímos em outras muito maiores. Não podemos ver pequenos ciscos no olho de outra pessoa se tivermos um poste na frente do próprio rosto. Então, precisamos aprender a olhar para dentro de nós mesmos e aprender a corrigir nossos defeitos sem ficar procurando erros no outro. O mundo vê as vestiduras brancas do cristão e procura manchar de alguma forma a sua vida. Mas lembre-se que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem visto ciscos nos olhos de algum irmão? Vigie para não ter um poste diante de si. Portanto, hoje, pare e observe os detalhes de sua vida, os detalhes em sua volta, seus passos, o que você está enxergando, se está enxergando corretamente, lugares, chamado, promessa, aquilo que você tem ouvido, se realmente é o que você ouviu, comportamento e pensamentos. E não permita permanecer em sua zona de conforto, mas
Se necessário, mude e cresça no Senhor sempre. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença e obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, pois a cada dia o Senhor tem nos mostrado e revelado quem o Senhor é e o que o Senhor tem pretendido para as nossas vidas. Por enquanto, nesta nossa caminhada como peregrinos nesta terra, Pai, ensina-nos. Ensina-nos, mas faze-nos enxergar os detalhes. Detalhes que muitas vezes os nossos olhos não enxergam, detalhes que muitas vezes a nossa mente não compreende e que as nossas emoções não querem perceber. Então, Pai, em nome de Jesus, faça-nos perceber tudo o que nós temos que ser para que o seu nome seja glorificado em todas as nossas atitudes e ações, porque só assim nós vamos perceber que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E que o Senhor quer que nós vivemos a boa, perfeita, a agradável e perfeita vontade tua. Mas para isso, nós temos que alinhar todo o nosso ser à sua vontade. Então faça isso, Pai. Livra-nos de todo mal, que o Senhor livre-nos de toda tentação. Faça com que a sua presença, Senhor, seja real em tudo que fizermos. Que venha, Senhor, este teu reino. Que o seu querer seja tão abundante que possamos tirar fora tudo aquilo que nos atrapalha e tudo aquilo que nos impede de crescer em Ti. Então, em nome de Jesus, não deixe faltar o pão na mesa daquele que necessita, mas antes que a sua presença seja real e efetiva, Senhor. Muito obrigado pelo seu querer. Consagramos este dia, consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos. Faça, Pai, a cada dia mais que o seu querer seja manifesto. Livra os teus filhos, Pai, de todo mal. E faça, Senhor querido, com que esta unção de cura, de libertação, de despertamento, agora, Senhor, seja sobre a vida de cada um deles. E que a sua glória seja manifesta, Pai, para que não haja nenhum tipo de impedimento, barreira, seta, dardo ou laço, Senhor. Muito obrigado, Pai. Graças te damos a mais este dia. Assim, Senhor, consagramos tudo diante de Ti. Este dia, as nossas vidas, as nossas palavras, pensamentos, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado em tudo o que fizermos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.